Uma excelente tarde para você que está na sintonia do nosso Cidades em Debate em todo o litoral, em toda a Baixada Santista. Um grande abraço a todo o pessoal de Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, o pessoal de Bertioga, o pessoal que sempre participa conosco através das nossas redes sociais. É um prazer muito grande tê-los aqui na TV Unisantos, canal 40.1 do Aberto, e também no canal 12 da NET, que agora é a Claro TV. E a nossa programação pode ser acompanhada também pelo site tvunisantos.com.br, onde passa a programação 24 horas por dia ao vivo no site, e também no nosso YouTube, né? O programa de hoje e muitos outros estão lá arquivados no YouTube Cidades em Debate, tá certo? Bom, vamos começar aqui a nossa programação dessa quinta-feira. Já vamos trazer aqui as comemorações. Hoje, dia 30 de setembro, quinta-feira, é o dia do churrasqueiro. É o dia do Diário Oficial, dia da navegação, dia da secretária, dia mundial do tradutor e dia nacional do jornaleiro. Então são as comemorações desta quinta-feira. E agora o boletim da Covid na cidade de Santos. Houve diminuição no número de pessoas internadas na rede de saúde de Santos, de 85 para 80 pessoas, uma queda de 6%, e destas 47 são de Santos e 33 de outros municípios. Houve também diminuição no número de internados nas UTIs, né? Os casos mais graves, de 49 para 47, uma queda de 4%, e destes, 26 são de Santos e 21 de outras cidades da região. E a ocupação, né, a taxa geral de ocupação dos 407 leitos de Covid está em 20%, entre os 213 leitos de UTI, a ocupação é de 22%. Na rede SUS, a taxa é de 24%, e na rede privada, a taxa é de 20%. E a gente sempre ressalta aí o site santos.sp.gov.br barra coronavírus, né? Para você ficar em dia com o que acontece nessa pandemia, né? Ficar bem atualizado, né? Porque os dados são colocados sempre em tempo real. É só entrar lá no site da Prefeitura de Santos que você já vê lá o site da Covid. Tá certo? Bom, vamos começar a nossa programação já trazendo aqui o nosso doutor Maurício Baltazar, o nosso jurista, ele que está sempre conosco aqui. Doutor Maurício, boa tarde, quinta-feira, seja bem-vindo, doutor. Boa tarde, Santiago. Boa tarde, doutor Edmond, Cido e toda essa linda e maravilhosa audiência, participativa, inclusive. Espero que nessa quinta-feira possamos informar e entreter o teu público de forma a trazer uma sociedade melhor. Vamos lá, Santiago. Uma boa tarde a todos. Boa tarde também para o nosso querido Cido, o Aparecido Davi, vereador atuante, um dos mais votados na cidade do Guarujá, e conosco aqui também, né, Cido? Seja bem-vindo, como é que você tá? Quinta-feira, tá tudo bom aí em Guarujá, ô Cido? Ô, Santiago, muito boa tarde aí, muito boa tarde, doutor Maurício também, o doutor Edmond. Pô, obrigado aí, uma ótima quinta-feira a todos, e é sempre bom aí estar aqui na audiência aqui do Cidades em Debate, TV Unisantos aqui. Conta com a gente aí, Santiago. Guarujá sempre linda, né? Guarujá é a pérola do Atlântico. É, a pérola do Atlântico. O doutor Edmo conhece a cidade do Guarujá, conhece a Baixada Santista, apesar de estar falando de São Paulo. Doutor Edmo Atique Gabriel já participou conosco em algumas oportunidades, sempre muito bem-vindo. É um cardiologista, é muito renomado a nível Brasil. E o doutor Edmo, ele vem hoje, né? Era para ele estar aqui ontem, inclusive, né, doutor Edmo? Porque ontem é que foi o dia, vamos dizer assim, do coração, das campanhas, né? Pro coração. Mas ele falou, Santiago, eu tô com uma emergência, mas pode contar comigo amanhã, mesmo não sendo hoje o dia do coração, mas a gente considera a semana toda, né, doutor? Para dar altas dicas aí, para a gente acompanhar como é que anda o mundo da cardiologia também. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor Edmo. Obrigado, Santiago, é um prazer estar com você novamente, com o doutor Maurício, com o Aparecido. E realmente ontem foi o dia que se celebra a conscientização brasileira, nacional, em relação às doenças cardiovasculares. E a nossa expectativa é que a gente sempre consiga reduzir essa taxa, que infelizmente ainda é responsável pela grande mortalidade dos brasileiros. E nós vamos poder discutir hoje no programa bastante coisa em relação a isso.
Tá certo, que bom tê-los aqui então, nossa mesa formada, já para a gente poder começar o nosso programa, né? E você que queira participar conosco aí, fica à vontade, tá aqui as nossas redes sociais, nosso WhatsApp para perguntas, para críticas, para elogios também, né? E você pode ser um dos nossos seguidores nas nossas redes sociais também e sempre põe aquele likezinho lá, né? Aquele joinha que é muito importante. Bom, vamos começar aqui a nossa programação e a nossa pauta, vamos trazer um assunto aqui da cidade de Santos, que está acontecendo aí até uma reclamação grande, né? Foi até matéria aí de jornais, inclusive o Diário do Litoral, onde trabalha o nosso amigo Raton, e foi de lá que nós tiramos aqui essa matéria. Temos aqui um alerta sobre uma suposta pegadinha que está sendo aplicada por alguns postos de gasolina da cidade de Santos. A situação consiste em driblar a atenção do consumidor, anunciando em letras grandes um preço de combustível e logo abaixo em letras bem menores o preço real que a pessoa acaba pagando ao final do abastecimento. O preço em destaque é só para quem tem o aplicativo da bandeira do posto. Só que quando você está em trânsito, você não consegue observar, né, com cuidado e acaba sendo atraído pelo preço baixo e só percebe depois, quando olha o cupom fiscal, que você pagou mais caro. Tem gente que nem percebe. Esses casos são mais recorrentes em postos com bandeira da Ipiranga, né? Pois existe uma campanha, né, de uma promoção que é feita apenas no aplicativo. Numa outra situação é que em alguns casos colocam até preços de outros produtos como se fosse de combustível, para poder atrair a atenção do consumidor que está desatento. Bom, essa é uma matéria para a gente começar aqui com o doutor Maurício Baltazar. O doutor Maurício, você vê má fé nesse tipo de campanha ou isso pode, doutor? Não, Santiago, não pode. Eu vejo uma fé assim, o que você denomina, o que a reportagem denomina como pegadinha, eu chamo de propaganda enganosa. E nesse caso, como é gritante, eu entendo que ela é dolosamente provocada, induzindo o consumidor, de modo geral, ao erro de admitir o consumo por um determinado preço, só que na hora do pagamento é outro. E esse mal feito, vamos chamar assim, ele é além do que consta da reportagem, porque na medida em que você, o consumidor, melhor dizendo, verifica que se trata de um engodo, que na realidade ele está pagando mais caro, e lá no momento, com o combustível já no tanque, ele se recusa a fazê-lo, eles falam, não, é por causa do aplicativo, tenta aí baixar o aplicativo se eu pago o preço, mas o aplicativo nunca baixa ali no momento, atrapalha, e no final das contas você não consegue resolver. E o posto também não admite pegar o combustível de volta, não tem como, enfim. E aí o consumidor acaba pagando, não tem nem o direito de desistir. Veja bem, Santiago, é um abuso, sim, induz o consumidor em erro e, por via indireta, a Ipiranga e seus postos acabam enriquecendo ilicitamente. Infelizmente, na próxima matéria, ou numa das próximas, a gente vai discutir sobre a omissão ou a justiça tardia, ou seja, a condição da nossa justiça, né, do nosso ordenamento jurídico. O Estado de São Paulo, que geralmente era um carro-chefe de todo o judiciário brasileiro, hoje ele está para trás. Esta mesma propaganda indevida, abusiva, lá no estado do Rio de Janeiro, já moveu o PROCON, já moveu notificações extrajudiciais e ameaças à Ipiranga de ações judiciais caso ela não desfaça essa propaganda enganosa num prazo regular. Para você verificar a tamanha ilicitude, a irregularidade. Então, sim, é indevida, induz o consumidor em erro e as nossas autoridades, né, aqui no estado de São Paulo já estão deveriam ter tomado providências no sentido de não permitir que esse engano doloso, né, dolosamente causado, atinja o consumidor de modo geral, né? Como você diz, o menos avisado nem sabe que está pagando caro, e isso daí, como é um direito de todos, a Procuradoria, as autoridades, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público deviam atuar enquanto responsáveis por esse ordenamento jurídico aí, a competência de fiscalizar, enfim. O Código de Defesa do Consumidor determina a proteção ao consumidor de forma genérica e cabe às autoridades realizá-lo e não estão fazendo, Santiago. Então,
Por favor, aqueles que se verem vítimas desse fato, ouvidoria municipal, PROCON, reclame aqui, aonde puder, põe no papel que aí vai movimentar a máquina e vamos desfazer esse grave erro. Tem até um exemplo aqui que eu peguei até da internet, né, pra gente poder dar uma olhada. Por exemplo, é mais ou menos assim que aparece. É claro que essa gasolina acho que deve ser de alguns meses atrás, né, porque tá bem mais cara, né. Antes fosse esse preço hoje, né, mas R$ 3,89, só pra gente fazer um comparativo, bem grande, em letras garrafais. E embaixo, valor atual, R$ 3,99. Quer dizer, esse aqui é um exemplo. Hoje a gente nota que tem postos que fala gasolina R$ 5,40, né, nas letras garrafais, e na letra pequenininha R$ 6,15, um exemplo. Então, quer dizer, uma diferença abrupta. Agora eu fico imaginando, por exemplo, perguntar até aqui pro Cido, Cido, aquelas pessoas que abastecem no mesmo posto todo dia, que já vai meio na confiança, e de repente é um desses postos, né, e quando ela se dá conta, ela já abasteceu lá umas 20 vezes. É um abuso mesmo, não é? Como é que você vê isso como um vereador da cidade do Guarujá? E se no Guarujá também está acontecendo isso, Cido? Bom, Santiago, eu acho que é um abuso sim. No Guarujá também acontece essas tais práticas aí, infelizmente também. Eu acho que não é um problema só da cidade de Santos nesse momento, acho que é geral. Não sei se essa Agência Nacional de Propaganda aí permite, eu acho que o doutor Maurício pode responder melhor, acho que até respondeu, essas propagandas enganosas dessa forma, né, que ludibria o entendimento das pessoas para atraí-las até aquele local. Mas eu mesmo já denunciei ao próprio PROCON, eu já denunciei, assim. E assim, o engraçado, Santiago, de tudo isso, se você ligar no PROCON aí de Santos, de São Vicente, de Praia Grande, as pessoas veem tais práticas, mas elas não fazem a denúncia, elas não ligam no denúncia aqui, não vão até o PROCON formalizar uma denúncia, não ligam na ouvidoria, e aí eles continuam nessa prática ilegal, porque as pessoas não reclamam o seu direito. Eu acredito que se você chega num posto e fala que você está se sentindo lesado pela propaganda enganosa, eles têm que te ressarcir por aquele valor. Isso está no Código de Defesa do Consumidor. Mas as pessoas pouco conhecem ou pouco querem se indispor, que às vezes eles não querem ter o hábito de se identificar e coisas desse tipo, e vão deixando, e vai deixando, e eles vão fazendo tudo a revelia, do jeito que eles querem. E aí fica essas práticas aí. E não é só posto de gasolina que faz isso, não. Vários outros segmentos fazem a mesma propaganda. Mercado, você vai no mercado lá, mas se você não tiver o clube extra, sei lá, dando um exemplo, tal valor para o clube extra, tal valor para mercadoria sem clube extra, sabe? Então, infelizmente, mas as pessoas que veem isso e que os consumidores, eles não tomam atitudes de fazer as suas reclamações. E quando você faz uma reclamação num órgão competente, você move o órgão competente até essas agências, os postos, os mercados. Então, você acaba fazendo com que o PROCON, a própria ouvidoria, o Denuncia Aqui, que toda empresa tem o seu saque lá de denúncias, de atendimento, e eles precisam de informações. Só isso. Tá certo. Ô doutor Edmo, a gente olhando essa placa aqui, que eu mostrei, né, esse valor, eu acho que deveria ser inverso, né? Por exemplo, o valor atual, né, que é o menorzinho, em letras grandes, e o valor promocional pequeno, eu imagino eu. O senhor já abasteceu e já caiu em pegadinha parecida ou não, doutor Edmo? Você sabe que eu quase fui pego numa situação parecida com essa recentemente, nesses últimos dias que nós vivenciamos alta do combustível. Alguns postos de gasolina de São Paulo e mesmo do interior de São Paulo tentaram fazer essa jogada de propaganda enganosa, como o doutor Maurício falou, e eu quase fui induzido. Confesso a você, Santiago, que realmente a gente é muito movido pela visão, né? Então, como eles estavam induzindo a gente a acreditar no valor errado, eu cheguei a entrar na fila do combustível, do posto de gasolina, e depois eu vi um pessoal comentando que parece que não era daquele jeito, e realmente eu consegui, no último momento,
no último minuto do segundo tempo, como a gente brinca, né? Eu consegui realmente escapar. Mas, infelizmente, a gente vê nas redes sociais muita propaganda enganosa de combustível, de outros produtos, né? Eu posso até generalizar. A gente vivenciou isso muito aí na época da Covid, na época crítica da Covid, o pessoal explorando muitas propagandas enganosas, remédios caseiros maravilhosos, poções mágicas e assim por diante, né? E a população, principalmente quando carente, quando sensível, ela acaba sendo induzida a esse erro. Então, temos que tomar cuidado, temos que conferir, você falou bem, né? É importante conferir, confirmar essa informação antes da gente realmente se envolver numa negociação. Porque fica complicado, né? Eu particularmente já caí. Aqui na nossa roda, o doutor Edmo falou que quase caiu, eu já caí. Doutor Maurício, já caiu também, né? Comentou. Já caiu. O Cido, caiu também, Cido? Então imagina, doutor Edmo, que essa fila que estava na frente do senhor era todo mundo caindo, né? Na mesma pegadinha, né? Essa que é a história. Até que alguém viu lá, né? Num momento de lucidez, não sei, porque a gente fica numa correria louca, e fora isso, quando dá uma paradinha ainda pega o celular, aí que não olha mesmo, né? Pra ver o que tem lá, se tem alguma urgência. Então alguém olhou ali e começou a comentar, e por isso que todos se salvaram, né? Aos 47 do segundo tempo. Mas, doutor Maurício, você acha que vale a pena? Porque também a pessoa, é mais fácil a pessoa falar, estão me enganando, não volto mais nesse posto, que é o que deve acontecer. Eu acho que até o dono do posto deve perder até mais do que ganhar, né, nessa questão. Mas você acha que vale a pena, doutor Maurício? Como o Cido disse, também mercados, eu também já vi, né? Se você não faz parte de certos clubes, você também não tem desconto. Como é que é isso? Eu acho que vale a pena, sim. Porque não é só o induzimento em erro e o prejuízo material do indivíduo. Existe uma série de outros fatores. Por exemplo, a concorrência desleal. Agindo dessa maneira, esse posto de gasolina está captando clientela, prejudicando o seu concorrente de tal modo que vai influenciar, inclusive, na questão do emprego, né? E uma série de outros fatores que a gente acaba indiretamente envolvendo na sociedade. Então, o Cido está correto, nós precisamos fomentar a prática da denúncia, não a denúncia por si só, mas a denúncia de algo sério realmente, né? Porque para mim não faz tanta diferença, é óbvio, mas para o taxista, para o motorista de aplicativo, essa diferença de combustível, ela é gritante, né? Faz diferença no final do dia, né? Na sua remuneração, no seu prato de comida. Então, para que nós tenhamos uma sociedade melhor, nós que temos um pouco mais de esclarecimento, ou o hábito de verificar, como o doutor Edmo falou, né, antes de se envolver numa negociação, melhor seria que nós denunciássemos, sim, movesse a máquina, não só para evitar que práticas como essa continuem acontecendo, mas também para evitar a consequência em cascata. E trazer uma sociedade melhor, né? Por exemplo, essa questão da concorrência desleal, que é muito séria, né? Traz uma consequência para a população local, para o concorrente ao lado, e faz mal para a sociedade. Então, se a gente quer melhorar, que queremos políticos melhores, a gente tem que começar pelo nosso dia a dia. Vou cobrar o posto da esquina, vou cobrar o político, vou cobrar o meu advogado, o contador, enfim, se cada um cobrar a vida escorreita do próximo, obviamente a gente também vai ser cobrado, e essa corrente do bem vai chegar a todos. O que está acontecendo é justamente o contrário. Eu não fiz a denúncia no meu dia porque eu realmente não podia. Tinha audiência e eu já cheguei abastecendo, tentei baixar lá o aplicativo, não dava tempo, como não deu mesmo, enfim. Mas eu vou ter oportunidade e vou voltar lá. Se tiver essa mesma condição, vou formalizar essa denúncia, Santiago. Agora já vai mais preparado, vai mais munido, né, doutor? Vai com mais sangue nos olhos, como diz, né? Sim, senhor. Bom, vamos trazer um outro assunto aqui. Esse assunto é importantíssimo. Até por isso nós trouxemos aqui o doutor Edmo, né?
que a gente sabe que ele tem uma vida muito ocupada, tanto que era para ter vindo ontem, né, que foi o dia realmente dessa campanha, mas a gente já estende aí para a semana, para o mês, para o ano também, para a vida, né, doutor? Que é a questão do coração, da cardiologia, que ontem foi o dia justamente dos alertas, né, da cardiologia. Então o doutor Edmo está aqui prontamente nos atendendo hoje e a gente vai trazer aqui uma matéria, porque hoje a gente fala de Covid, aquela coisa toda, e acha que só morrem pessoas por Covid. Então, olha só, até amanhã de ontem, na quarta-feira, dia 29, que foi o Dia Mundial do Coração, mais de 230 mil brasileiros morreram por doenças cardiovasculares só nesse ano. A maior parte das vítimas está na faixa etária entre 70 e 79 anos. Em comparação com o mesmo período no ano de 2020, houve um aumento de 7% das mortes por doença do coração. Especialistas afirmam que a pandemia acabou agravando ainda mais esse cenário aí de enfermidades. Para se ter uma ideia, a alta é de 12,5% quando comparada com 2019, período pré-pandemia, né, que foram registrados 205.632 óbitos até o dia 28 de setembro, né? Para você ter uma ideia, até ontem, 230 mil, só nesse ano. Entre os motivos da Covid-19 ter piorado o cenário, está o fato da população ter deixado de fazer exames e de ir até as unidades de saúde para os tratamentos necessários por receio da contaminação. Doutor Edmond Atic, o nosso convidado de hoje para falar a respeito disso, fala um pouco para a gente sobre esse quadro aí da cardiologia, né? De tantas pessoas morrerem, porque é um número, quando a gente traz os números, realmente assusta, né? Porque se a gente não fala nos números, passa batido. Imagino eu que deva ter também alguma outra doença que também chegue perto disso, vamos dizer, mas um número bem grande, ainda mais na faixa de idade que temos aqui entre 70 e 79 anos, né, doutor? Exatamente. A faixa etária ainda mais destacada para as doenças cardiovasculares é essa que você mostrou. A partir dos 70 anos de idade, nós temos um índice muito elevado de complicações cardiovasculares, né? Eu posso citar as arritmias cardíacas, os problemas decorrentes da pressão arterial elevada e mal controlada, o infarto do coração e o derrame cerebral. Eu posso acentuar, por outro lado, que as pessoas mais jovens, em função de questões emocionais, e aí a gente pode colocar dentro desse contexto emocional o impacto que a pandemia está gerando em termos de isolamento social, falta de convivência, depressão, crise de pânico, crise de ansiedade. Isso tem afetado também as pessoas mais jovens e feito com que realmente os mais jovens busquem alguns escapes na sua vida pessoal que não são bons para o coração, que é a alimentação errada, que é o etilismo, que é o uso de drogas. E tudo isso somado, a gente tem esse número exorbitante que você citou, de 230 mil mortes cardiovasculares até o dia de ontem. E a tendência é aumentar até o final do ano, Santiago, porque as pessoas estão ainda muito ansiosas, essa retomada do crescimento econômico ainda tem sido muito lento, né? Ainda existe preocupação em relação às condições de saúde das pessoas, nem toda a população está vacinada ainda. Então, se não houver prevenção, e essa prevenção que eu queria ressaltar aos nossos espectadores e aos nossos ouvintes, é que seja uma prevenção realmente no sentido de procurar uma atividade física correta, cuidar da sua alimentação, procurar equilibrar o nível do seu estresse, e para isso você tem que mudar a sua rotina, buscar alternativas, seja através do esporte, através de atividades culturais, através da música, da leitura, das artes, mas não se acomodar de forma alguma e esperar que realmente surja um remédio milagroso para o coração, uma alternativa milagrosa, porque a tendência, se complicar a situação de saúde da pessoa, é precisar de uma cirurgia. Essa cirurgia, você mesmo citou, ontem eu precisei enfrentar uma emergência cardiovascular cirúrgica, uma paciente que realmente não queria operar, em função da pandemia, ela queria postergar a sua cirurgia, mas infelizmente os seus sintomas foram se agravando, e eu tive que antecipar para ontem. Claro que o controle da pandemia está melhor no estado de São Paulo, né? Você até citou alguns números da Baixada Santista,
mas mesmo assim a gente tem ainda uma porcentagem de risco. E eu queria também tentar deixar para janeiro, fevereiro, mas não foi possível. E, em parte, não foi possível porque ela não conseguiu fazer a prevenção adequada. Ela não fez os exames no período da pandemia, ela não procurou o auxílio médico e o acompanhamento nesse período, ela ficou muito em função do Covid e esqueceu que as doenças cardiovasculares continuam vivas e mesmo com pandemia não houve nenhuma atenuação dos outros problemas de saúde. E ela acabou precisando dessa emergência. Então é o que eu digo, né? Se a gente não tiver a prevenção como prioridade, mesmo em época de pandemia, a gente tem que tentar conciliar, mesmo em época de pandemia, você tem o risco aí de ter um infarto no meio de tudo isso e ter que enfrentar um risco de vida ou uma cirurgia numa condição aí onde os casos estão ainda aumentados, né? Então, eu recomendaria para todos essa conscientização em fazer os exames, em buscar seu cardiologista, pelo menos uma vez por semestre, e realmente se cuidar. Então, o certo seria uma vez por semestre, né, doutor Edmond? Agora, uma pergunta que eu vou fazer, depois eu vou passar para o doutor Maurício e para o Cido para fazerem perguntas também. Qual a idade correta para a pessoa começar a fazer esses exames, começar a ter esse cuidado extra? Porque a gente sabe que tudo isso tem que vir através do exercício, a pessoa tem que ter uma vida... Claro que não vai ser um santo, não vai tomar mais cerveja, aquela que a primeira pergunta que o pessoal faz, né? Mas tem que ter uma certa moderação, tem que ter mais exercício do que cerveja, tem que ter mais caminhada do que sofá, é uma conta que existe, né? É justamente preventiva. Agora, qual a idade correta da pessoa começar a fazer esse tipo de exame, doutora Tique? A gente sempre recomenda, Santiago, tendo em vista que a partir dos 70 anos existe um risco muito consolidado de problemas cardiovasculares, a gente recomenda que a partir dos 20 anos de idade, que é uma idade que você imagina que as pessoas já estejam na faculdade, estejam trabalhando, já tenham automaticamente as suas responsabilidades, inclusive de ordem financeira. Algumas pessoas na casa dos 20 e poucos anos já estão casadas, inclusive, então a responsabilidade é familiar, de sustentar a família. Então, a partir dos 20 anos de idade, não seria nenhum exagero recomendar que a pessoa faça o seu check-up. Se não der semestralmente, porque o plano de saúde às vezes não permite, ou porque ela não tem condição financeira, pelo menos uma vez ao ano ela possa começar aos 20 anos. Quando chegar aí na casa dos 30 anos, aí eu realmente recomendo que a pessoa faça semestralmente, porque a gente sabe que à medida que o tempo passa, o risco cardiovascular ele é cumulativo. O estresse, sem dúvida, é maior com 30 anos, mais do que com 20. Com 40 anos vai ser maior do que com 30, porque você tem aí o acúmulo das suas funções profissionais, mais vivências familiares, mais problemas emocionais. Então, à medida que você envelhece, você deve cada vez mais encurtar o seu período de acompanhamento cardiológico. Tá certo. Doutor Maurício Baltazar, quer fazer uma pergunta para o doutor Edmond? O microfone, doutor. Pergunta propriamente dita não, porque ele foi muito esclarecedor, né? Eu só queria testemunhar a importância dessa prevenção, né? Eu tenho 50 anos, doutor Edmond, e pratico esportes regularmente, jogo futebol 2 vezes por semana, corro, ando, enfim, tenho uma atividade até que regular, digamos assim, né? Mas, em razão do Covid, fazia tempo que eu realmente não fazia nenhum tipo de exame. E por conta do excesso de trabalho aqui e de número de mortes envolvendo o Covid, cobrança de seguro, pensão para viúvas, o meu métier profissional, eu acabei me preocupando. Eu falei, poxa, se eu realmente pegar essa doença, minha família, ainda tenho 3 filhos menores, enfim, fui fazer um seguro novo que me exigiu um exame médico, né, pormenorizado. E adivinhe, doutor, fui recusado. O médico que teve aqui me ligou de lá de São Paulo com os resultados e falou, doutor, vai se cuidar, procure um médico rapidamente, que se não teve nenhum problema, certamente terá. E não consegui fazer o seguro, porque havia riscos e a seguradora prudente, uma seguradora séria, volta daqui 1 ano, se tiver regularizado a gente faz. Então, assim, ratificando todo o seu ensinamento aí, eu sugiro aí a tua audiência, a imensa audiência do programa Cidades em Debate, que façam 2 vezes por semana, façam isso uma rotina, porque realmente é importante.
É 2 vezes por ano, né? No caso, o exame, desculpa, né? 2 vezes por Agora, ano. no caso, o esporte. Foi até bom ter falado isso, doutor Maurício. No caso do esporte, aquele esportista que vai só no dia do churrasco, às quartas-feiras, no futebol, doutor Atique, isso é bom ou não? Isso é muito perigoso, Santiago. Eu até queria deixar essa mensagem, né? O que vale no esporte é a regularidade. A gente não precisa ser um atleta de ter todo um rendimento, né, físico, mas é importante a regularidade. Se você faz exercício, igual você falou, né, no churrasco, atleta de final de semana, você pode ter um evento súbito, como um infarto, um derrame, durante essa atividade física, porque não existe o que nós chamamos de condicionamento. Você tem que preparar o seu coração, o seu pulmão, a sua circulação para aquela demanda do exercício. Se você faz isso muito esporadicamente, e no caso, por exemplo, eu faço exercício, aí vou tomar cerveja e comer carne, churrasco, né? Isso vai me dar uma sobrecarga calórica inadequada para o funcionamento do meu organismo e meu coração pode sentir e ter alguma arritmia, algum problema de pressão ou até um evento fatal. Então é importante que seja 2 vezes por semana, escolher uma modalidade física que você tenha prazer. Então, ir até a academia, por exemplo, mas achar aquilo maçante, eu não recomendo. Veja o que a pessoa gosta. Às vezes a pessoa gosta de natação, então ela não precisa ficar lá na academia fazendo o convencional. Ela faz natação 2 vezes por semana. Às vezes ela gosta de correr, como o Dr. Maurício falou. Às vezes ela gosta de bicicleta. Às vezes ela gosta de jogar realmente algum esporte específico. Então, é melhor que seja assim do que você se sentir desmotivado. Para aqueles que gostam da academia convencional, é extremamente salutar. Mas eu vejo muitos pacientes meus dizendo, eu estou desmotivado, eu fiz 2 meses e parei. Não adianta fazer 2, 3 meses em alto impacto, perder peso, melhorar os parâmetros e depois você volta com tudo, né? O chamado efeito sanfona. Isso também é muito maléfico para a saúde cardiovascular. Ô Cido, quer fazer uma pergunta para o doutor Edmo Atique? Santiago, o doutor está esclarecendo muitas dúvidas que eu já tinha comigo, né? Eu peguei Covid, tive complicações pós-Covid, né? Até fui orientado a procurar um cardiologista por conta que a minha pressão andou oscilando um tempo, né? Estou com alguns exames agendados para regulamentar, para ver isso aí. Mas, assim, doutor, alimentação, né? Hoje a alimentação ela é de suma importância para o nosso condicionamento em tese. Eu voltei a fazer funcional, jogo meu futebol de vez esporádico também, mas eu faço aí atividade física 3 vezes por semana, eu faço minha atividade física. Mas a carne vermelha, assim, ela é tão maléfica assim ao ser humano. Eu sei que nós, seres humanos, somos herbívoros, né? Nós não somos carnívoros, né? Tem estudos que comprovam isso, mas ela é muito maléfica, assim, porque hoje a carne gira em torno de tudo, né? Essa é uma pergunta bem interessante, Aparecido. Eu trabalho com nutrologia médica também, então eu vivo no dia a dia orientando as pessoas com relação a essa questão. Porque se você faz uma atividade física como essa que você destacou, no seu caso, por exemplo, 3 vezes por semana, tudo isso que você falou são atividades físicas que exigem muita demanda metabólica. Se você não tiver bem alimentado ou eventualmente bem suplementado, você pode não ter um bom aproveitamento. Inclusive ter lesões, ter uma estafa, ter uma qualidade de vida muito comprometida. No caso da carne vermelha, a gente tem que reconhecer que ela é uma das principais fontes da própria proteína e do ferro, além dela ser altamente energética. Claro que não é uma energia que se produz à medida que você come, é uma energia que se ganha com o tempo. As pessoas que se alimentam com bastante carne vermelha e aquelas que sabem como comer a carne vermelha, elas se tornam pessoas assim com uma condição física melhor, ficam mais fortes fisicamente, mais definidas. A questão da carne vermelha é realmente a gordura que está associada a ela ou como ela é feita. Então, o que eu queria passar de orientação? Primeiro, a carne vermelha nunca deve ser extremamente frita, aquele aspecto enegrecido da carne, aquele bife excessivamente tostado. Isso faz mal para a nossa saúde porque é altamente cancerígeno. Então, você pode comer uma carne bem passada, mas não precisa ser tostada. Esse é o primeiro item que é do dia a dia que às vezes a gente se esquece. Cuidado com o preparo da carne, principalmente do churrasco, de tal forma que ela fica com aquelas placas enegrecidas que, mas ela é crocante, mas é um crocante rico em toxinas altamente cancerígenas.
A segunda questão é você remover a gordura visível da carne vermelha. As carnes vermelhas que têm a gordura visível, vamos pegar a picanha, por exemplo, que é paixão nacional. Se você retira da picanha a gordura visível, essa picanha se torna um alimento de baixa caloria. Não é um alimento mais tão calórico como ele era e tão de risco. Então, você pode comer até uma quantidade maior da picanha desde que você retire a gordura. O problema é que o pessoal quer com a gordura e quer prepará-la com a gordura. E aí, aquele óleo que fica ali sendo absorvido pela carne, ele acaba tornando essa proteína animal mais rica em gorduras e comprometer aí o teu colesterol, o teu triglicéride. Eu sempre digo para as pessoas que a carne vermelha, alguns tipos, então vou citar até alguns nomes para ser mais objetivo. A picanha, o filé mignon, a maminha e a fraldinha são carnes que você pode comer com um pouco mais de segurança. Por outro lado, algumas carnes, como a costela, o cupim, os frios, né, ou as vísceras, a linguiça, o coraçãozinho, essas carnes, automaticamente, elas já são mais gordurosas. E aí eu preferiria que a pessoa deixasse para muito de vez em quando. De tal forma que, o que eu estou dizendo para você? Que se você não tostar muito a carne vermelha e nem comer aquela carne que sabidamente é mais gordurosa ou que você não removeu a gordura, você não está se prejudicando, como se diz, de uma forma até como um mito popular. E eu posso até acrescentar que as pessoas vegetarianas e veganas, que são aquelas pessoas que normalmente não comem a carne vermelha, elas têm que buscar um substituto, nem tanto pela proteína, mas pelo ferro. Então, elas têm que fazer uma suplementação, e eu faço isso no consultório em alguns casos, porque são pessoas que comem proteínas, do peixe, do frango, ou às vezes não comem nem frango nem peixe, né? E aí você precisa de uma fonte de grande quantidade de ferro, porque o ferro é importante para o coração, para o cérebro e para o nosso sangue, né? Para produzir os glóbulos vermelhos. E aí a gente faz suplementação com ferro. Então dá para comer carne vermelha. Se você souber, você pode ir numa churrascaria ou fazer na sua casa. Com inteligência, você vai comer e aproveitar o churrasco sem problemas. Doutor Edmotic, falando em suplementação, a gente nota que existe uma indústria, né, de suplementos hoje, principalmente com atletas de academia, mas a gente nota que é uma coisa muito igual, né? Ah, compra o BCAA, compra sei lá, o creatina, compra, quer dizer, nomes de produtos, exato, mas é igual para todo mundo. E a gente nota que os corpos, né, são diferentes. Tem algum tipo de exame ou então um nutricionista que possa indicar qual é a verdadeira suplementação que uma pessoa precisa? O doutor Maurício precisa de um tipo, eu preciso de outro, o senhor de outro, o Cido de outro. Tem algum estudo sobre isso? Algum exame que consegue dar em cima da pinta no resultado que a gente quer? O que falta no corpo? Sim. Isso que você perguntou é muito importante, a gente deixar claro para todos que nenhum de nós é igual ao outro. E isso é tão verdade, Santiago, que recentemente eu atendi um paciente, um rapaz jovem, ele é muito, muito magro, e é magro geneticamente. O pai é magro, muito magro, a mãe também, os irmãos também. E ele é professor de educação física e ele quer hipertrofiar, ele quer ficar mais forte. E ele está usando algumas dessas substâncias que você citou, por conta própria, e não tem efeito absolutamente nenhum. Ele continua uma pessoa fraca. Ele é um magro fraco. Só que como ele é professor de educação física, ele tem que transmitir também uma certa apresentação física para os alunos, né? Ele não está conseguindo o resultado. E ele veio me questionar, puxa, mas eu compro essa substância, outra, eu trago suplemento, e eu não ganho massa muscular. Então, por que é individual essa análise? Porque os hormônios do ser humano, os nossos hormônios masculinos e nas mulheres os hormônios femininos, eles interferem com esse preparo físico nosso. Então, você tem que trabalhar com a questão hormonal, fazer dosagens bioquímicas no sangue para avaliar hormônios da tireoide, os hormônios sexuais masculinos e femininos. Esse é um ponto que pode nos orientar. Você pode fazer alguns exames de imagem, como alguns tipos de ultrassom, tomografias, ou até um exame chamado impedanciometria, que na prática esses exames nos dão a quantidade corporal de cada elemento. Então, quanto de músculo, quanto de gordura, quanto de osso, quanto de água.
para você saber naquilo que você tem que trabalhar. Às vezes é uma pessoa que tem pouca água no corpo e ela fica tomando uma substância como essa, mas na verdade ela é uma pessoa desidratada. Ela precisaria ingerir mais água e mais frutas ricas em água. Então, na verdade, você tem que fazer exames de sangue e alguns exames específicos de imagem para entender a composição corporal e também não deixar de respeitar a genética da pessoa. O indivíduo que é magro, ele vai demorar um pouco mais para ganhar essa massa muscular que ele pretende. Da mesma forma que aquele que tem muita tendência à obesidade, não é fácil você transformá-lo num abdômen tanquinho. Porque o pessoal procura a gente querendo ter abdômen tanquinho, querendo ter menos de 10% de gordura corporal, querendo ser esteticamente muito forte. E isso é muito complexo. É o padrão alimentar, é o padrão hormonal, é o padrão genético, é avaliar minuciosamente, através de exames de imagem, essa composição física e ter paciência. Acima de tudo, ter paciência. Então, não vai existir um suplemento milagroso. Existem suplementos bons e que se aplicam a cada condição, mas a pessoa tem que ter essa consciência e essa paciência de saber respeitar o seu limite. Doutor Maurício, tem mais alguma pergunta? E o Cido também? Porque eu tenho mais duas aqui, hein? Porque eu sabia que o doutor ia vir hoje, eu peguei algumas perguntas antes de pessoas que estão querendo sanar dúvidas, né? Continua? Continuando nesse raciocínio do suplemento, o uso indiscriminado desse suplemento sem orientação pode causar algum mal à saúde, doutor? Pode causar, doutor Maurício. Eu estou com um rapaz de 38 anos que me procurou recentemente, com o coração extremamente hipertrófico. O coração humano, ele pesa no máximo em torno de 300 a 400 gramas. Esse rapaz está com um coração de 1,2 kg. Por que ele está com um coração desse peso? Porque ele vinha suplementando por conta própria e ele vinha ingerindo uma quantidade de proteínas além do esperado para ele. Ele comia 16 ovos ao dia, comia carne, usava creatina, usava BCAA como BCCA, né, como o Santiago falou, e ele estava, assim, fazendo treinos físicos de hipertrofia por conta própria. Quando ele me procurou, é porque ele fez um exame cardiológico que apontou que o coração era quase que uma massa de músculo hipertrófica e os orifícios internos naturais do coração estavam sumindo. E ele estava tendo já tontura, dor no peito, tudo. O que eu estou fazendo com esse rapaz? Uma desintoxicação. Cortei todas as fontes alimentares proteicas, cortei todos os suplementos e falei para ele assim, vamos tentar durante 6 meses reverter alguma coisa desse quadro, para aí eu avaliar se vai precisar te operar. Então, esse é um exemplo para mostrar para o senhor o erro que a gente vê no dia a dia. Sem citar aqueles que usam hormônios aí, sem orientação, e o hormônio pode ser até de animal, né? Esse hormônio, ele gera uma hipertrofia absurda no corpo da pessoa, esteticamente você fica lindo, né, como se diz, só que por dentro você está com tudo comprometido. Nossa, é complicado isso. Fala, Cid. Eu acho que eu vou deixar a sua pergunta, deve ser melhor do que a minha, Santiago, mas assim, doutor, eu não tomo nada, eu treino e não tomo nada, a única coisa que eu tomo no treino é água, ponto. Não consigo tomar nada, eu tenho um certo receio desses creatina, esses EPO, esses BCA, porque são suplementos que, se você não se hidratar bem, você acaba dando problema renal e atinge o teu fígado. Então, eu evito, eu só tomo água. Às vezes eu sinto um pouco mais o cansaço do corpo, como você falou, eu até anotei aqui, eu vou me cuidar um pouco melhor, mas eu não tomo nada, não tomo pós-treino, pré-treino, não tomo nada. E se sente bem, né, Cido? Eu me sinto, Santiago, assim, depois do Covid, o meu cardio dificultou bastante, o cardio não é o mesmo, mas assim, vai ficar bem, vai ficar melhor. Mas eu tenho medo de tomar certas coisas, eu não tomo nada, eu tomo água. A única coisa que eu tomo é água. Melhor coisa, né, doutora Tique? Acho que o microfone do doutor tá desligado. Não tô ouvindo. Tá sem voz ainda, doutor. Agora. Vamos ver agora. Não, ficou sem voz mesmo. Gozado, né? Primeira vez que acontece isso. Né? Tá sem voz. Entra e sai de novo, doutor. Entra e sai de novo. Mas, Cid, é uma coisa impressionante, né? Porque essa molecada de hoje em dia, eu vou te falar, os caras, qualquer coisa que aparece, o cara já quer comprar e pôr pra dentro. E é bom a gente ter o doutor Edmond Atic, ainda mais nessa semana aqui do coração, né?
que, esse caso que ele contou do cara com coração de 1 quilo, pelo amor de Deus, 3 vezes mais o tamanho, né? Esse é o caso que o coração cresceu. Então, E o índice de infarto nessa idade aí? Eu fiz a pergunta, senhores, porque eu tenho um filho de 17 anos. Eu cheguei em casa outro dia, olhei ali e tal na repartição. Pô, mas é um suplemento? Quem é que está tomando suplemento? Meu filho de 17 anos, devidamente orientado e tal. Mas agora, com os esclarecimentos do Dr. Edmo, eu vou tomar um cuidado maior ainda em verificar se realmente está sendo orientado. Já restabeleceu, doutor Edmo? Já restabeleci. Opa, beleza, agora sim. A gente está com saudade da sua voz. Queria só acrescentar o que o Aparecido falou, que quando você usa um suplemento, é fundamental você ter uma hidratação vigorosa. Então, não é tomar um copinho de água, não. Se você optar por um suplemento com uma orientação médica, você tem que associar o suplemento bastante água, pelo menos 1 litro a 1,5 litro, durante todo o período que você for mais treinar. até do normal, né? A mais que o normal, porque você tem que aumentar o fluxo do seu rim para poder filtrar todo aquele conteúdo, porque esses suplementos eles têm uma certa densidade devido aos nutrientes que compõem, né? E eles podem ter alguns efeitos colaterais. Para evitar isso, a gente hidrata vigorosamente. Tá certo. Bom, eu tenho 2 perguntas, doutor. Escolhe uma para responder, porque ainda tem a parte aqui do Momento Câmara e tem até uma pergunta para o Cido. Tem uma aqui. Se o air fryer realmente é melhor do que a fritura, que eu creio que deva ser, porque a gente nota que sai aquela gordura. E qual a idade certa para começar a fazer... não é a idade certa. A pessoa que passou dos 50, é certo ela fazer caminhada em vez de academia ou não? Então, respondendo rapidamente as 2 perguntas, o air fryer é uma opção muito boa, realmente, em relação à fritura, porque você torna o alimento mais seco. Você deixa ele com a qualidade adequada, mas tira aquele excesso de gordura. E realmente a caminhada deveria ser mais valorizada em todas as faixas etárias. Se a pessoa não tem tempo, entre aspas, não ter tempo de fazer exercício, significa então que ela deve fazer pelo menos uma caminhada, mas desde que seja de 30 minutos, pelo menos, umas 2 a 3 vezes por semana. Porque, como eu falei anteriormente, é a regularidade que determina o bom resultado. Mas aí, no caso, eu também não expliquei direito, né? Eu tô demais hoje. A pessoa está perguntando quanto à massa magra, né? Porque depois de uma certa idade, a gente começa a perder massa. E começa a ter massa magra. E não é bom, né? É verdade. Mas sem dúvida, também a caminhada, por ser um mecanismo de ativação da circulação e de certa forma, também da própria musculatura, né? Quando a gente caminha, nós estamos trabalhando praticamente a grande parte dos nossos músculos, inclusive o músculo da respiração. Você tem que trabalhar melhor e exercitar melhor. E aí você consegue produzir mais massa magra e diminuir pelo menos o aumento progressivo que algumas pessoas têm de gordura após os 50 anos de idade, porque há uma questão hormonal após os 50 anos de idade que nos levam, nas mulheres e nos homens, a ter o acúmulo de gordura. E com a caminhada você pode inibir esse processo. Tá certo, olha aí, que legal. Como é bom ter o doutor Edmo Atic. Nós precisamos trazer o doutor mais vezes aqui, viu? Bom, agora nós temos aqui o Momento Câmara, né? Com o Maurício Araújo. E parece que tem alguma bronca pra você aí, viu, Cido? Tá bem sentado aí ou não? Vamos ouvir o que o Maurício tem aqui. Né, Santiago? Ele anda nervoso. O Maurício anda meio nervoso, o seu xará? Vamos saber o que ele traz hoje aqui. Vamos ouvir. Santiago Pérez, boa tarde, tudo bem? Olha, Santiago, hoje eu vou falar aqui das câmaras municipais do Guarujá e Mongaguá. Lá em Mongaguá é o seguinte, eles estão colocando o Plano Municipal de Gestão Integrado do Resíduo Sólido. Tá? Isso é uma obrigatoriedade legal dentro do marco regulatório, né? E os municípios precisam dar o devido tratamento ao lixo, né? O resíduo sólido, e acabar com os aterros sanitários e lixões até o ano que vem, tá? Então os municípios estão correndo aí para resolver essa problemática do lixo e colocar em discussão lá na Câmara Municipal. Um outro projeto de lei bem legal aí que eu peguei lá na Câmara Municipal é que eles autorizaram os estagiários acima de 60 anos. Olha que bacana, hein? Então quem está pensando em voltar aí para o mercado de trabalho, buscar uma nova profissão, né? Então querendo fazer uma faculdade aí na terceira idade, olha que bacana, a prefeitura, né, a administração pública vai poder abrir vagas agora
para esses estagiários com mais de 60 anos. Bela iniciativa aí da administração pública lá de Mongaguá, dos vereadores, tá? Recebendo essas pessoas com mais de 60 anos aí para aprender uma nova profissão. Parabéns aí para eles, tá? Bom, agora eu vou fazer uma perguntinha lá do Guarujá, que é o seguinte: o prefeito mandou 3 decretos, né, para votação lá na Câmara Municipal, 3 decretos para de saúde, tá, de verbas complementares, que os 3 somados, tá, chegam quase a 4 milhões de reais, são 3.975.000 para aplicação na saúde. Só que o decreto, ele escreve assim, aplicação direta. Eu fiquei curioso para saber onde que vão ser aplicados esses recursos, né, nessa ordem aí de quase 4 milhões de reais na saúde. Então, eu não sei se os vereadores estão cientes, né, como que vai ser distribuído esses recursos, qual é a fiscalização que a Câmara está fazendo lá na área da saúde, né, com esses, já com crédito complementar desse valor, tá? Então, podia ter uma explicaçãozinha um pouco melhor lá no decreto, né, para as pessoas poderem também entenderem e participarem desses investimentos. Tá bom? Santiago, um abraço e até a próxima. Legal, tá aí o nosso querido Maurício Araújo trazendo o Momento Câmara. Vamos trazer aqui Mongaguá, Plano Municipal de Resíduo Sólido, né? Muito bem aceito aí pela população, que agora é uma obrigação dos municípios, então Mongaguá já está saindo na frente também. Tem aqui também Mongaguá, estagiários acima de 60 anos com vagas abertas. Doutor Maurício, como é que você vê estagiários acima de 60 anos? É uma boa? Sensacional, Santiago. Tirar esse pessoal que está em casa, deprimido e tal, enfim, voltar a estudar, voltar a trabalhar, é uma fantástica ideia. Tem muita gente com essa idade que tem muito ainda a doar à sociedade, não só no que diz respeito à experiência de vida, mas também de ser útil, né? Ser útil ao próximo. Então, em se tratando de um ente público, certamente vai ajudar a sociedade a melhorar, Santiago. É uma boa providência. Ô, doutor Edmo, aproveitar o senhor aqui também para dar um pitaco, porque a cidade de Mongaguá agora está com esse plano municipal do resíduo sólido, né? Isso aí é uma questão de saúde também, né, doutor? É verdade. É bacana saber que algumas cidades têm essa preocupação com a qualidade do lixo, com a forma de eliminação desse lixo, até porque nós temos os lençóis freáticos, depois nós temos a captação da água, e muitas vezes as doenças básicas, não as doenças cardiovasculares, as mais complexas, mas doenças infecciosas, doenças parasitárias, ainda tem uma taxa muito representativa no Brasil de morte. Muitas crianças não atingem a idade adulta graças a doenças como essas, devido ao saneamento básico, ao lixo que está ali em meio ao solo onde as pessoas vão caminhar, onde as pessoas vão plantar o seu sustento. Então, essa política pública, eu acho que ela é vital, ela é fundamental e ela deveria estar integrada sempre com a Secretaria Municipal de Saúde, no sentido de orientar a população, porque a gente vê as pessoas um pouco com descaso em relação a isso, jogando lixo na rua, jogando lixo nos bueiros, jogando lixo nas águas dos rios. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um aspecto em 2021, né? Lamentável ter que falar isso, porque a gente está discutindo tecnologia 5G e, ao mesmo tempo, dizendo que o lixo ainda causa doença parasitária lá do século retrasado. Então, isso teria que ter algum fim, alguma normatização mais rígida. Tá certo. Ô Cido, e agora a questão do Guarujá? O prefeito mandou 3 decretos na área de saúde para verbas complementares, que chega a 4 milhões. Pergunta, onde serão distribuídos esses recursos, Cido? Você está sabendo de alguma coisa aí? Você como vereador do Guarujá? Pô, Santiago, é legal a pergunta, achei pertinente, porém, na manhã de ontem, eu participei do segundo quadrimestre da audiência pública de saúde na Câmara Municipal do Guarujá, prestação de contas do segundo quadrimestre do ano, trimestre, né? Mas, Santiago, vou te dar todas as informações aqui pertinentes a isso aí. Guarujá também tem aqui a política dos resíduos sólidos também, eu concordo. O lixo é rico
O lixo, se bem reciclado, aproveitado, o lixo é rico, tem que se aproveitar isso, ele não tem que ser descartado em vias públicas, em rios e nos mananciais, ele não tem que ser reciclado, porque a gente consegue fazer empreendedorismo em cima do lixo, né? Dá para fazer desenvolvimento em cima do lixo. Sobre o projeto da Câmara de Mongaguá, né? Mongaguá? É isso? Do projeto do idoso, vou apresentar aqui também, na próxima terça-feira, vou fazer a apresentação aqui, para que essa casa também, na Câmara Municipal do Guarujá, também tenha esse mesmo projeto, viu? Legal, Cido. Vou fazer aqui... estágio, né? Para pessoas acima dos 60 anos. Isso é muito importante. E o decreto municipal, a pergunta foi perfeita, porém, o decreto, quando se fala decreto, o doutor Maurício está na bancada, vai me ajudar melhor. O decreto, o prefeito faz um decreto, ele não passa na Câmara, o decreto. Mas esse decreto que ele fez, que dá, acho que mais ou menos 5 milhões de alguma coisa, ele tirou da FUBEM, que é o Fundo Municipal da Proteção Animal. Parece que eles tiraram esse valor de lá, porque você sabe que nós temos todas as cidades... Fonte de custeio. Os fundos de custeio, fundo do meio ambiente, fundo do animal, fundo da saúde, o da educação, o do esporte. E se você quer usar uma área pública voltada ao esporte, você paga uma taxa onde? No Fundo Municipal do Esporte. Se quer usar o próprio público igual ao teatro, você contribui a taxa ao Fundo Municipal de Cultura. E então, cada secretaria tem seu fundo. Então, como a secretaria, a arrecadação hoje no município já não é tão boa devido ao problema que a gente vem passando da economia, então, para algumas coisas na prefeitura, da saúde precisa tirar do fundo, e isso precisa ser feito por decreto ou algum projeto passado pela Câmara para autorização. Como é um valor de apenas, acho que 5 milhões, quando no terceiro quadrimestre, quando eles trouxerem a prestação de contas novamente, aí sim eles vão trazer a explicação de onde foi esse dinheiro, para que fundamento foi, se foi para comprar equipamento, se foi para custeio, se foi para aquisição de medicação, coisas desse tipo, entendeu, Santiago? Então, o decreto, ele não passa diretamente pela Câmara, o decreto, ele é feito um decreto do prefeito, então ele autoriza a retirada desse dinheiro do fundo, né, de alguma secretaria. Poderia ter sido tirado de qualquer uma outra secretaria, mas ele foi retirado do próprio FUBEM, que é o Instituto Municipal de Proteção Animal. Então, eles tiraram exatamente de lá. Aquele negócio não estava sendo usado, né, a quantia toda, então ele repassou para a saúde. Porque às vezes você direcionou. Tem uma orçamentária, você tem algo para comprar. A arrecadação do município não bateu o esperado, né? Porque você tem uma proporção esperada, uma estimativa. A cidade do Guarujá, o orçamento, se eu não me engano, são 1 bilhão e 600 milhões ano, estimativa, né? Não quer dizer exatamente que se arrecada tudo isso, né? Porque são impostos, são tributos. Aí, então, quando você não consegue fazer essa gerência, esse valor não vem, aí você tem que tirar dos fundos ou dos meios, você faz convênios, aí você vai procurar, como se fosse na vida, vou explicar pela vida comum. Você tem um salário e esse mês o teu salário não dá para você pagar suas contas. Então, você vai no empréstimo, fazer empréstimo no banco, ou você vai, eu tenho um fundo aplicado ali, eu vou lá resgatar esse fundo para eu poder sanar minhas contas aqui esse mês. Eu acho que expliquei bem, né, doutor Maurício? Não, está bem explicado, sim. Deu para entender. É isso aí. Nenhum gasto pode ser exercício se não tiver uma fonte de custeio. E como esse estava lá meio que parado, ele decretou o uso dele pelo executivo, né? E aí tá regular, tá dentro dos parâmetros legais, sim. E onde foi usado? Na prestação de contas do terceiro trimestre, ele vai ter que fazer a prestação de contas desse valor. Recebi e onde gastei. Porque temos a Comissão de Saúde aqui na Câmara também, né? Que é formada por 3 vereadores,
que trabalham pontualmente nessas perguntas. Ok, deu para entender perfeitamente, Cido, fica tranquilo. A gente te deixou numa saia justa aí, mas você Não, deixa não. É minha função, é meu dever, viu, Santiago? Assim como o doutor Edmond vem aqui, explana muito bem a parte da cardiologia, eu tenho que falar muito bem da legislatura aqui no município, porque é minha função, eu tenho que estar antenado, tá certo. de tudo. Vou ter que encerrar o programa. Bom, Cido, obrigado pela presença, o nosso querido Aparecido Davi, vereador do Guarujá, doutor Maurício Baltazar, advogado e comentarista, e o doutor Edmond Atic Gabriel, cardiologista. Doutor, vai voltar mais vezes, hein? Tá intimado já, tá certo? E eu deixo um grande abraço aí, obrigado pela sua participação e muito obrigado a você que nos assiste também. Amanhã, 13h, temos o nosso Cidades em Debate aqui na TV Unisantos. Um grande beijo, estamos com Deus e amanhã quem chegar primeiro espera o outro. Até lá.